Olá! A gente vai bater um papinho sobre alimentação e varizes com a doutora Ana Campos. Ela é nutróloga, vai poder falar um pouquinho pra gente melhor sobre isso. Bem legal aqui, gente. Fixar comentários, beleza. Qualquer dúvida é só chamar que eu explico aqui melhor. Bom dia, bom dia. Vamos ajudar o IP, entrou. Cleusa, bom dia, Cleusa. Tudo bem? Guardando só mesmo a entrada da doutora Ana, nós vamos bater um papinho bem legal hoje aqui com ela. Eliana Simone Campos, bom dia, Ana. A doutora Ana entrou aqui também. Deixa eu chamá-la aqui. Convite. Elma, bom dia, Elma. Tudo bem, Ana? Bom dia. Tudo bom, Guilherme? Bom dia, tudo bom? Beleza. Tudo Obrigadíssimo jóia. aí pela sua disponibilidade hoje, nessa Eu que te terça-feira, agradeço pelo meio-dia. convite. Eu te agradeço pelo convite. Meio-dia é uma hora boa. E assim, muito bom, né, pra gente, porque tem muita gente que esse é o momento que eles param, às vezes, para ver, procurar alguma informação de qualidade, é o momento que eles podem parar um pouquinho, e é bom a gente estar entregando essa informação de qualidade aqui. Então, Com assim, Ana, certeza. primeiro, meu bem, bom dia, obrigado de novo. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, qual que é a sua especialidade, qual que é o seu background, o que te traz, qual que é a sua paixão, o que te motiva, o seu propósito. Fala um pouquinho pra gente. Tá. Eu sou a Ana, né? Sou a Ana Farnese. Sou médica formada pela UFMG e eu sou especializada em nutrologia. É uma especialidade até pouco conhecida, né, Guilherme? A gente ainda tem poucos anos de nutrologia como especialidade médica, então muitas vezes as pessoas confundem o nutrólogo com nutricionista e tudo mais. Mas a minha área de atuação dentro da nutrologia é principalmente no tratamento da obesidade, a minha grande paixão, né? Quando eu optei pela nutrologia foi por uma assim, experiência pessoal mesmo, experiência familiar, que eu venho de uma família de obesos, diabéticos, pessoas com inúmeros problemas de saúde e que eu ficava me sentindo de mãos atadas para poder tratar pessoas com essas queixas. Então, eu fui para a Nutro, comecei a lidar principalmente com o tratamento de obesidade, mas hoje tem crescido muito também essa parte da performance esportiva. Eu tenho começado a ter outras paixões também. Então, assim, os pacientes atletas são pacientes que eu tenho me dedicado a estudar e acompanhar. Pacientes não obesos, né, que desejam emagrecer, pacientes em sobrepeso. E assim, a minha paixão é a gente ver a transformação que a gente pode trazer para a vida das pessoas, como uma alimentação saudável, equilibrada, quando a gente sabe aquilo que realmente a gente precisa repor, né, de nutriente, de suplemento, quando a gente muda estilo de vida, a gente vê como isso impacta, né, no nosso futuro, na nossa qualidade de vida. E ver isso nos pacientes é maravilhoso. Né? Então, assim, é muito além do peso, assim, qualidade de vida, felicidade, autoestima, problemas muitas vezes até psicológicos que vão se resolvendo quando essas pessoas conseguem mudar, né, o estilo de vida. Fantástico, assim, fica claro aqui que você é uma apaixonada pelo que faz. E isso é muito importante, né? Nós precisamos cada vez mais disso. E você tocou num ponto interessante, que eu acredito que é dúvida de muita gente. Até onde que é a atuação de um ou de outro? Ou seja, Do o nutrólogo, né? nutrólogo ele é um médico formado, ele estudou a área de nutrologia, ele tem uma formação. Fala um pouquinho pra gente onde Uhum, que você se graduou, pós-graduou, na verdade. E uhum. qual que é o foco, qual que é o toque, qual que é o apelo do nutrólogo que
diferencia aí, por exemplo, da atuação do nutricionista, por exemplo? No nutricionista, né? Muitas vezes as pessoas acham que são até profissões rivais, né? E não são. Nutrólogos e nutricionistas nós somos profissionais, amigos e parceiros, e um precisa da atuação do outro. O nutrólogo é um médico, né, que se especializou em nutrologia. No Brasil, a gente tem algumas residências de nutrologia. Aqui em Belo Horizonte só tem uma residência de nutrologia, que você tem que fazer clínica médica ou cirurgia e depois fazer nutrologia. Geralmente com foco hospitalar maior. Eu me pós-graduei em nutrologia pelo IPMED, porque eu gosto desse foco de consultório. Eu gosto da abordagem ambulatorial, né, que é o paciente de consultório. E desde então eu tenho feito todas as minhas linhas de estudos, pensando no paciente que chega no consultório. Já atuei sendo chefe de uma equipe multidisciplinar de nutrologia no hospital, que era o Hospital Sofia Feldman, uma maternidade, a maior maternidade do Brasil. E eu que chefiava na verdade, assim, eu era a única nutróloga da equipe, onde tinha outras nutricionistas e a gente cuidava de pacientes internados. Mas como a minha grande paixão é o paciente de consultório, é o paciente que eu acompanho de forma crônica, eu deixei de lado para poder me dedicar mais ao paciente do consultório. O nutricionista é um profissional que faz faculdade de nutrição, né? E ele se dedica a melhorar a alimentação, elaborar plano alimentar individualizado e acompanhar aquele paciente na reeducação, né, alimentar, né, na correção de déficits nutricionais, de acordo com o objetivo daquele paciente. Nós, nutrólogos, por sermos médicos, né, não somos superiores aos nutricionistas, né? Eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Não é que um é mais completo que o outro, não tem nada disso. Somos profissionais parceiros, mas o nutrólogo ele tem um olhar médico. Então a gente tem um olhar de fazer o diagnóstico daquele paciente, né? E na maioria das vezes, a partir desse diagnóstico, que muitas vezes é até nutricional, a gente corrigir aquela doença, a gente ajudar a tratar aquela doença, usando, né, com foco na alimentação, na suplementação, mas também com medicações, né, com acompanhamentos periódicos de exames, né, fazer exames de rotina, um olhar sobre a saúde daquele indivíduo, mas também para diagnosticar a doença, né? Então, para diagnosticar e tratar aquela doença que ele venha a apresentar. Eu acho que a Acho que você principal foi, sim, diferença está aí. muito lúcido aí o seu comentário, você foi muito lúcido nas explanações, né? Existe o seguinte, existem pessoas que elas têm alterações hormonais e que não adianta Sim, você simplesmente focar numa alimentação mais rica ou pobre em nutrientes, seja carboidrato, seja proteína, se não houver uma compensação metabólica, ou seja, um sim, entendimento mais profundo daquele ser humano, e ele só vai uhum, emagrecer ou só vai ganhar peso também, desde que aquilo seja corrigido, né? Então tem não só isso, déficits nutricionais, mas existem condições metabólicas dos órgãos e sistemas que levam todo um quadro que vai, na consequência dele, vai sim, ser levar à obesidade, né? A obesidade. E a sim, gente vive hoje uma coisa que você pontou muito bem, é a questão do medicamento. E uhum, o grande diferencial que eu vejo hoje, importante do médico, é ser o profissional certo para te explicar uhum, o medicamento específico para o seu caso. Porque o sim, médico, ele é um profissional que ele tem entendimento e ele tem um manejo daquela droga específica. Ele sabe os efeitos prós, os efeitos ruins, os efeitos colaterais daquela droga, daquela medicação, mas principalmente a indicação, né? A sim, gente tem visto pessoas hoje se automedicarem, usarem todos os tipos de hormônios, anabolismos e várias coisas, e a gente sabe que em detrimento de um prejuízo enorme para a sua saúde, principalmente, a gente sabe que aquela condição que essa pessoa enfrenta é uma condição
temporária. Então, vai Sim, haver ali uma dificuldade no sentido de manter aquele resultado, né, de forma sustentada. Então, é preciso sim. sempre entender que a grande vantagem do médico é entender a fundo as condições metabólicas do que ele pode, onde que ele pode atuar. Na minha prática, eu vejo que não dá mais para dissociar Uhum, alimentação, exercício de saúde. Então, uhum, hoje, a maioria das pessoas que me procuram, eu como médico cirurgião vascular e tratando principalmente hoje em consultório da doença de varizes e com um foco muito menos cirúrgico, eu tive uma uhum, formação muito cirúrgica, você falou do seu background, mas veja, eu vim de uma época, 17 anos, quando eu me formei, onde a gente operava todo mundo, todo né? mundo. O cirurgião era aquele cara que falava assim, ó, seu caso é cirurgia ou seu caso não é cirurgia. Só que nesse meio termo, a medicina evoluiu, houve um grande ganho, um leque enorme se abriu. Então, hoje a gente Uhum, consegue tratar doenças avançadas em clínicas e consultórios, em tratamentos minimamente invasivos com laser, cirurgia em último caso, mas independente da situação, eu gosto sempre de frisar que doença vascular, circulação, doença da circulação tem tudo a ver com o ambiente, com alimentação, com exercício físico. Não dá para circulação, ela tem tudo a ver com movimento. Então não dá para é, falar, olha, exercício físico é fundamental. Mas ó, e eu tenho certeza que é uma questão comum que você deve encontrar, porque uma coisa não substitui a outra, ou seja, você fazer exercício físico de forma rotineira e até de uma forma correta, uhum, não vai sobrepor uma alimentação ruim, um plano alimentar ruim, ou uma estratégia ruim. Então, eu costumo dizer o seguinte, está tudo encaminhado. Boa circulação, com hábitos de vida, sendo exercício físico de forma regular e também associado, principalmente, a uma alimentação direcionada para o seu caso. E hoje em dia, com a correria que a gente tem, fica às vezes cada vez mais difícil de se alimentar. E essa é uma coisa pessoal minha que eu queria até trazer para cá. Eu trabalho todos os dias praticamente de 8 da manhã às 7 da noite e fica difícil de parar para alimentar às vezes de forma correta. fazer Eu alguma tento coisa. fazer as 3 grandes alimentações. Eu faço meu café da manhã, Uhum, faço meu almoço, meu jantar ali de forma religiosa. Mas a minha pergunta, dica prática para quem é igual a mim, que às vezes é difícil parar, o que fazer? É preciso comer nesses intervalos? Não é preciso. Tem diferença em termos de alimentares, de, de emagrecimento ou de até de manutenção de peso? Fala um pouquinho disso pra gente, porque é uma dúvida também uhum. comum de alguns seguidores que me mandaram em particular, sabe? Uhum. Em primeiro lugar, você falou muito bem nessa questão de mudança de estilo de vida, né? De não dissociarmos, né, as coisas. Hoje as pessoas pensam muitas vezes assim, ah, o melhor medicamento para emagrecer, o melhor suplemento, o melhor exercício. Mas assim, o melhor medicamento não vai te salvar de uma dieta ruim, né? O melhor exercício não vai te salvar de uma dieta ruim. É muito importante a gente ter tudo isso de forma equilibrada, né? Aqui na atuação também da nutrologia, você estava falando que cada vez mais você busca falar com os seus pacientes sobre essas questões, né? De ir para cirurgia em último caso, né? De fazer essas coisas mais invasivas em último caso. E na nutrologia também, muitas vezes, a gente tem que ir avançando passinhos por passinhos, porque às vezes a pessoa te procura, ela quer emagrecer para uma determinada finalidade e a gente acaba diagnosticando que ela tem uma outra doença. Então, talvez ela tenha uma resistência insulínica, ela tem um diabetes. Eu já cheguei a diagnosticar aqui no consultório osteoporose, paciente com câncer. Tumor. Então, assim, antes de começar um processo de emagrecimento, a gente fazendo exame de rastreio, né? Porque nós temos que ser bons clínicos, a gente descobre que a pessoa tem um tumor. Então, no meio daquele caminho, vai ter que tratar, né? E pensando sempre na questão da melhora mesmo do estilo de vida. Voltando na sua pergunta, né? Que você falou de fazer essas 3 refeições principais. Se tem algum problema, pensando no emagrecimento, tem gente que faz a mesma pergunta falando da hipertrofia, por exemplo, se vai ter algum problema. A alimentação, ela tem que ser individualizada. Não adianta eu pegar a minha dieta
a minha rotina, onde eu tenho que comer de tantas em tantas horas e querer colocar ela para você, porque talvez você vai conseguir seguir isso uma semana. Depois, além de você ficar de saco cheio de seguir, né, aquele tipo de orientação, é uma coisa que para o seu dia a dia, para a sua rotina, ela não é sustentável. Eu atendo muitos médicos e eu vejo assim, nós temos assim, a nossa carga horária ela é alta, né? É difícil, né, a gente conciliar tudo que a gente teria que fazer. Profissional da saúde em geral tem uma carga horária assim, de trabalho muito alta. E muitas vezes não dá para parar para fazer, por exemplo, um lanche da tarde, né? Um lanche no meio da manhã. Mas se a sua alimentação, o seu café da manhã estiver adequado, né? Estiver calculado para você, já levando em consideração que você não vai comer no meio da manhã, que você não tem tempo, mas ele bem calculado, individualizado, seu almoço, essas porções do almoço estiverem bem calculadas, o seu jantar também, dá para isso ser sustentável de acordo com o seu objetivo, né? O que acontece muito é que tem pessoas que têm padrão de alimentação que não é legal. Então, assim, faz essas 3 principais refeições, por exemplo, é uma pessoa que quer emagrecer. Aí ela toma café, almoça e janta. Mas como ela não come nada à tarde, ela chega em casa, tá com a fome igual a capivara raivosa. Eu fico brincando da fome da capivara raivosa, que não comeu nada, e aí perde a noção do quanto está comendo, né? E aí acaba compensando tudo que não comeu ao longo do dia, ou que não teve prazo de comer nessa refeição da noite. Isso aí não é legal. Então, para esses casos, a gente, depois de muitas conversas com o paciente, para ver a adaptação ao plano, né? Entender bem a rotina, entender bem o que cabe, tem alguns casos que eu, às vezes, tenho que colocar. Sabe? Às vezes eu deixo assim, uma barrinha de proteína, uma fruta, eu falo, olha, eu não saio do consultório com fome, para eu não chegar em casa e meu poder de escolha está ruim. Então, às vezes eu tomo, nem que seja um shake de whey, eu deixo os meus saquinhos ou um iogurte, só para não chegar com fome. Talvez seja o caso de algumas pessoas. Mas tem pessoas que se sustentam muito bem e conseguem sustentar seus objetivos, né, aliando essa alimentação individualizada, com os aportes necessários, com a prática de atividade física, com sono, tudo isso aí em conjunto, né? E tem bons resultados. É muito Eu acho individual, cada um é de um jeito. que você pontuou muito bem, né? A individualidade. Uhum, Você pontuou bem também a questão da sustentabilidade, né? uhum. Eu imagino se alguém, se eu fosse fazer 7 refeições por dia, não é viável, não é Não é possível dentro viável. da minha realidade. Uhum, Eu poderia até fazer um sacrifício temporário, mas uhum. dificilmente eu ia conseguir sustentar aquilo ali. Então, Você no ia fim das largar, você chuta o contas, é uma balde. estratégia fracassada, né? E você Uhum, disse muito bem, essa questão, ele chega em casa e morrendo de fome e vai exagerar. uhum, E muitas vezes a uhum. compulsão exagero dele vai em cima do doce, extremamente calórico, É, né? é. E aí é Isso. nesse momento que você perde um trabalho, às vezes, ali de uma semana. Sim, E sim, principalmente no mundo cada vez mais imediatista, né? Quer começar o regime hoje, já quer estar magro no final da semana. sim. Então, a gente, é difícil mesmo esse entendimento. E a partir Uhum, daí estão surgindo vários mitos e várias conversas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também disso. A gente tem escutado cada vez uhum, mais aí e pessoas têm me perguntado cada vez mais em consultório, doutor, mas leite faz mal? Leite é tóxico desse jeito? Eu posso comer uhum, fruta, doutor, mas essa tal dessa frutose não vai me deixar diabético? É bem pouquinho, não posso comer muita fruta. Olha o que nós estamos virando, né? uhum, Cheios de alimentos proibidos e na verdade não uhum. existe um alimento proibido específico Proibido. para todo mundo, né? Uhum, E cada vez mais as dietas de modinhas, onde as pessoas vão ter resultados por curto tempo, mas não vão ser sustentáveis, igual a gente diz. Então ele entra lá uhum, numa dieta com baixo carboidrato, uma low carb, uma dieta uhum, com baixa gordura, low fat, ou começa a fazer aqueles extremos de ficar muitas horas sem se alimentar, um jejum intermitente, uhum, uma cetogênica, que só come alimentos aí com gordura e proteína. E no uhum, fim, o que a gente vê é que essas pessoas, sim, elas perdem peso.
mas não perdem peso de forma sustentável. E às vezes perder peso não era o objetivo. Eu gosto sempre de deixar claro que quando as Perder peso não pessoas quer dizer que perguntam assim, emagreceu. exatamente, porque o emagrecer, o emagro vem do manter massa magra. Você Uhum, quer definhar ou você quer ganhar músculo e perder gordura? Porque você uhum. pode perder os dois, às vezes você pode perder até mais músculo do que perder Do gordura que e o perder resultado é gordura. pior. Não tenha dúvida, Uhum, definhar, perder uhum. muito músculo e gordura junto é pior do que às vezes se manter num peso que às vezes que para ele, para aquela pessoa pode ser até considerado um sobrepeso leve. Mas é importante deixar isso bem claro. Então, assim, tira um pouquinho desses mitos pra gente, essa coisa Uhum. de dieta, de moda, de leite fazendo mal, de não poder comer fruta. Fala um pouquinho pra gente, assim, Uhum. de uma forma mais explícita isso aí pra gente. Você falou uma coisa muito interessante sobre o imediatismo, né? A nossa população está sendo tão imediatista. Às vezes eu brinco assim, se o Titanic fosse lançado hoje, não ia fazer sucesso nenhum. Porque tudo que você vai fazer, que você vai falar, tem que ser nos primeiros segundos, né, para poder prender atenção. Todos os resultados, as pessoas querendo um resultado para ontem, né? E esses resultados para ontem, na grande maioria das vezes, a gente sabe disso, que são resultados insustentáveis, né? A gente tem que respeitar a fisiologia, a gente tem que respeitar, né, o nosso metabolismo, né, a individualidade, o processo. Eu acho que as pessoas estão com grande dificuldade de aceitar o processo e de entender que a gente precisa mudar os nossos caminhos, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida para a gente conseguir resultados sustentáveis a longo prazo. Eu posso ir no melhor médico e fazer o melhor tratamento, mas se eu não fizer a minha parte, né, e tentar me sustentar nessa minha parte, os meus resultados não vão ser duráveis, né? Eu vejo muito isso, tem paciente que faz cirurgia plástica e vem, né, pro consultório e tudo, porque já ganharam muito peso, né? Porque fizeram a cirurgia e acharam que o problema estava resolvido e não está, né? E no meio disso tudo, desse imediatismo todo, dessa ansiedade, essa coisa para ontem, foram surgindo esses mitos, essas demonizações de alimentos, né? Essa ideia de superioridade de uma dieta em relação à outra, e que as pessoas parecem que elas estão se agarrando nisso, querendo fazer disso um motivo. Olha, é por causa disso que eu não emagreço, é por causa disso que eu não tenho resultado, né? Um alimento tem que ser o vilão, né? Um alimento tem que ser o mocinho. Não é assim que a coisa funciona. Se a gente for parar para pensar, quem não pode comer determinado alimento? Quem tem alergia grave com aquele alimento. Tem gente que tem uma alergia a camarão, por exemplo, se ela comer camarão, ela vai morrer, pode, né? Corre um risco grande aí até de morte. Então, a pessoa que é alérgica, ela não pode comer de jeito nenhum. Existem pessoas que são intolerantes a alguns alimentos. E essas pessoas devem evitar determinados alimentos em determinadas quantidades. Eu, por exemplo, sou intolerante à lactose. E eu até suporto tomar alguma coisa com lactose. Eu tomo whey protein, que tem um pouco de lactose, né? Eu como queijo meia cura, que tem pouca lactose, mas tem. E eu tolero bem. Agora, se eu comer uma grande quantidade de alimento com lactose, eu posso passar mal, eu posso me sentir mal, né? Então, em torno disso, porque existem essas coisas, foram criadas aquela coisa, não pode com glúten, não pode isso, alimento, né, X causa isso, Y causa aquilo. E não é bem assim que a coisa funciona. Por isso a gente precisa prezar pela individualidade daquela pessoa, né? Talvez o glúten não seja bom para mim, mas para você, eu tenho paciente que é atleta que tem que comer pão o dia inteiro porque tem que render no exercício, é atleta de alta performance e nunca teve problema nenhum com glúten ou né, com carboidrato presente no pão. Agora, tem pessoas que têm doenças e que a gente precisa diagnosticar de forma correta, tratar e evitar alguns alimentos. Tem pessoas que não podem realmente ingerir. E aí eu tenho que pensar, essa pessoa pode ingerir, por exemplo, leite? Você me perguntou do leite, né? Então, estão falando muito do leite. Eu até brinco porque os pacientes chegam para mim falando, eu posso tomar leite?
Aí eu tenho que perguntar, você gosta de leite? Porque eu, por exemplo, não gosto. Então eu não tomo leite porque eu não gosto. E se eu gostasse, teria o leite sem lactose, que caberia tranquilamente na minha, né, no meu dia a dia. Mas se a pessoa não gosta de leite, para que que eu vou colocar leite na dieta dela? Né? Se ela gosta, não tem intolerância, não tem alergia à proteína do leite, né? Não tem, tem algumas pessoas que têm problemas respiratórios mais graves. E aí esses problemas, por exemplo, uma bronquite mais grave, uma asma mais grave, rinite, realmente existem estudos que mostram que quando você reduz a quantidade de lácteos da dieta, que melhora a resposta dessas pessoas. Mas não quer dizer que essas pessoas são proibidas de tomar leite, ou de comer queijo, ou de tomar iogurte, né? Então, assim, eu acho que o terrorismo alimentar é uma coisa que está muito em alta, né? As Sim, pessoas, sim. cada um falando, parece que cada médico ou nutricionista se apodera de um alimento para terrorizar a população, e aí fica falando isso, a pessoa escuta e acha que aquilo é para ela, né? E passa a tirar tudo. Você Não é pontuou assim. bem o leite, mas tem as frutas também, estão As virando frutas, aí é. verdadeiros Você falou da venenos, né? fruta. As pessoas chegam para mim, Guilherme, e falam assim: doutora, mas eu posso comer fruta? Você colocou, por exemplo, é um paciente que é obeso. Então, um paciente obeso, o obeso é assim, o paciente que tem obesidade, hoje a gente até evita falar paciente obeso, né, para não rotular. Um paciente com obesidade é um paciente que tem uma doença crônica, muito difícil de tratar, sabe? Muitas vezes, assim, como ela é crônica, ela é recorrente. Você para de tratar, ela volta. E são pacientes que eu preciso propor dietas hipocalóricas. Então, assim, dieta com menos caloria. Algumas vezes tem pessoas que eu vou precisar restringir um pouco os carboidratos. E aí, quando você fala de restringir carboidrato, a pessoa pensa que eu estou falando de fruta. Aí, a hora que vê a fruta na dieta, fala: Nossa, Ana, mas eu não vou engordar comendo fruta? Não é assim que funciona. A fruta é um alimento extremamente saudável, pouco calórico, né? Rico em fibras, vitaminas, minerais. E quando eu penso em reduzir carboidrato da dieta dessa pessoa, na verdade eu estou tirando o excesso de macarrão, é o excesso de fast food, é o excesso de sorvete, de guloseima, de doce, né? E a fruta cai muito bem para essa pessoa. O que eu não posso é assim, porque é um alimento saudável, ele é open. Não é open, né? Não é open fruta. É saber a quantidade ali que é calculada para aquela pessoa. Pode comer. Então, às vezes eu falo assim, você vai ter que comer umas 3 porções de fruta. O que que você gosta? A pessoa vai falar, eu gosto disso, disso e disso. Tem gente que não gosta de nada. Aí eu tento explicar, né? Ah, não vai comer a fruta? Vamos colocar um legume. Você gosta de um legume? Gosta de uma verdura? Ah, não gosto de nada. Eu tenho uns casos de pacientes que não gostam de nada, 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 mesmo a gente oferecendo de formas totalmente diferentes. Como eu não vou ficar vencendo eles assim pelo cansaço, porque senão eles vão ficando desmotivados, né? A Sim, tratar. exatamente. Em alguns casos eu vou ter que colocar um polivitamínico, porque a pessoa não vai ter a vitamina daquela, né, daquela refeição. Em alguns casos a gente vai conversar sobre o suco, né? Ah, é a melhor opção? Não, de jeito nenhum. O melhor é comer a fruta, você tá comendo a fibra, tá comendo tudo. Mas tem casos extremos que ou a pessoa vai tomar um suco sem açúcar, né, daquela fruta, ou ela não vai ingerir nada daquela fruta. Então eu tenho que entender a individualidade para poder calcular se aquilo é factível para aquela pessoa, né? E as pessoas estão demonizando muito as frutas, achando que a fruta vai causar gordura no fígado. Ah, não vou comer fruta porque eu vi que causa gordura no fígado. E não tem nada a ver, né? Eu até fiz uma live recentemente com um hepatologista sobre esteatose hepática, né? Essa gordura no fígado. Aí as pessoas param de comer a fruta achando que ela é vilã, mas estão comendo um monte de coisa processada, né? E a culpa é da fruta, né? Olha, Então, é assim, perfeito isso que você está falando, porque, veja, eu aqui numa clínica, num consultório que trabalha exclusivamente com doença circulatória e quase que exclusivo com doença de varizes, principalmente mulheres, são questões extremamente atuais. Veja, você pontuou a questão da cirurgia plástica, ah, então eu vou fazer uma plástica. Não vai adiantar. Pode não vai fazer a adiantar. reconstrução do abdômen, que se alimentar errado,
vai engordar de novo e vai perder, vai ficar, esteticamente fica feio. Pode fazer uma bariátrica, que pode perder mais massa magra do que massa gorda e Do ficar que com aquela massa gorda. sensação ruim. A questão do Uhum. carboidrato, você ponderou uma coisa que é bem interessante. Gente, bom senso, né? Dá para comer até um pedacinho de chocolate todo dia, qual o problema? Uhum. Agora, se Uhum. entender aquela questão da restrição também virar compulsão. Olha, durante Uhum. segunda a sexta eu não como nada, eu faço 100% certo, não como nenhum tipo de carboidrato, não como chocolate, evito farinha branca, não faço nada disso, mas aí no final de semana é meu. E aí perde todo o trabalho Uhum. de uma semana inteira, com grande quantidade de comida. E às vezes é um erro mesmo de projeção alimentar, porque o que acontece é que tem um déficit tão forte durante a semana, que no final de semana ela vai virar capivara raivosa, porque ela Vai vai vir a comer capivara tudo que ela raivosa. vê pela frente em Uhum. quantidades desumanas, para tentar Uhum. compensar. O nosso corpo não é bobo, e toda vez que a gente tenta o convencê-lo do contrário, quem perde somos nós. Você pode, durante um Uhum. tempo, ultrapassar esse limite, mas aquela questão, qualidade de sono, exercício físico, Uhum. alimentação e constância é o que vai levar o melhor resultado. Uhum. Agora, a Uhum. grande vantagem é poder fazer uma análise também hormonal de acordo com a idade e Sim. apertar aquele parafuso que às vezes a pessoa não consegue apertar direito, como um polivitamínico, como uma questão, um aumento Uhum. de proteína através de um shake que pode ser dado no meio do dia, Uhum. é o que faz a grande diferença. E você disse do Uhum. imediatismo, o que eu tive de perguntas é assim, doutor, dá para ter abdômen tanquinho rápido e sem usar Aham. hormônio? Assim, olha, Sabe que já. veja bem ao seu lado quantas pessoas têm esse porte físico. Isso é uma É. coisa comum, normal, esperado? Isso cabe na sua vida? Ou essa é uma coisa que é a exceção? Então, e Olha outra coisa, só. qual que é o preço que uma pessoa às vezes paga para chegar naquele ponto? Você está disposta a pagar esse preço? E eu queria ir Uhum. de encontro com esse relato, aproveitar aqui a Maria de Fátima, parece que é M. Fátima que está escrito, agradecer a M. Fátima 497, agradecer aí pela sua pergunta e pela interação. E, por favor, gente, essa live é para levar conhecimento, então, Uhum. quem está aqui com a gente, pergunte à vontade, pergunte o que quiser, a hora é essa, nós temos uma ótima profissional da área para poder conversar sobre alimentação. E todo o tanto que a gente fala sobre alimentação é pouco, principalmente para circulação. Não tenha dúvida, as pessoas me perguntam qual que é o melhor alimento para Uhum. circulação. E eu respondo para elas: o alimento bom é aquele que não vai te trazer doença. É. Alimentos simples, alimentos mais naturais, alimentos que você vai achar lá numa sopa, que você vai achar numa horta, por exemplo. Então, entenda, são alimentos minimamente processados, com mínimo de farinha Uhum. branca, que não são encontrados, por exemplo, às vezes no supermercado. Uhum. Então, e a Maria de Fátima foi interessante que ela fez uma pergunta relacionando doença à questão de peso, perda de peso. Então, ela perguntou para a gente assim: doutor, boa tarde, não tenho mais tireoide. Então, ela fez uma cirurgia, porque ela Uhum. tinha um problema na tireoide, provavelmente. Uhum. Quando é indicado uma ressecção total de tireoide, é comum em alguns nódulos de tireoide, e essa ressecção vai levar a um ambiente de baixo hormônio, ou seja, baixo hormônio que eram produzidos pela tireoide que não tem mais. Então a gente faz uma suplementação extra. A pessoa vai tomar medicações para poder Uhum. suplementar aquele hormônio que ela já não mais fabrica. Então, a partir daí, ela diz que faz academia de 3 a 5 dias por semana, mas não perde peso. Então, mas de Fátima, a minha sugestão, e a doutora Ana vai complementar, é que, primeiro, veja se está realmente, se a suplementação do hormônio da tireoide está sendo eficaz. Ou seja, você tirou a tireoide, mas os remédios que você está tomando estão deixando numa faixa legalizada, uma faixa normalizada, uma faixa de trabalho que você não tem prejuízo a mais? Se isso acontece, ou seja, você está compensada. A culpa não é da tireoide. Se você está repondo o hormônio está compensado, a culpa não é da retirada da tireoide. Agora, para perder peso, não tem outro jeito. Tem que ter déficit calórico sustentado. Nosso corpo não é bobo. Uhum. Você pode até trabalhar com um pouquinho ali próximo ali de um déficit calórico leve, mas se não existir um déficit calórico, por que ele vai queimar gordura?
Essa que é a principal sinalização. Então, o fato único e exclusivo de fazer academia, de novo eu gosto de falar, fazer exercício não emagrece, o que emagrece é o déficit calórico da alimentação. Você pode fazer exercício até todos os dias e se alimentar de uma forma equivocada e que você vai ganhar peso, independente disso. Então, um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, para entender esse perfil metabólico, te orientar direito na sua alimentação, e se você conseguir ter um déficit calórico sustentado, dificilmente você não vai emagrecer. Agora, são palavras fáceis, mas difíceis de seguir. Né? Manter déficit calórico de forma sustentada é algo que exige muita força de vontade, mas muita estratégia vencedora. Porque a gente se boicota e a gente sabe que a maioria das pessoas que perdem muito peso tende a reganhá-lo em algum tempo, se não eliminar os gatilhos que levaram aquele ganho de peso. Então é mais preciso ainda entender o que te fez ganhar peso. Ah, é um alimento errado, uma compulsão por doce, é um problema interno que eu estou buscando prazer e felicidade naquele alimento. Porque se você não virar essa chave, não mudar o que te fez ganhar peso, nem a melhor estratégia vai te fazer perder peso de forma sustentada e chegar ao objetivo que você quer, mas principalmente se manter nele. Porque perder peso não é difícil, o mais difícil é manter-se com aquele peso perdido. Então, é uma situação que precisa de estratégia e você precisa, sim, de ajuda. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa aqui pontuar e deixar bem claro. Ana, não sei se você me escuta, para mim apareceu aqui que está travando um pouco, mas para complementar então esse raciocínio, eu queria deixar esse entendimento, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu acho que a Ana travou. Escreve aqui para mim quem está me ouvindo, quem travou. Parece que a Ana caiu, mas eu coloco ela de novo assim que ela voltar. Maria de Fátima, não sei se eu respondi sua pergunta ou se gerou mais alguma dúvida que eu possa também explicar. E, por favor, coloca aqui que vai ser um prazer, de repente, aí, elucidar e ajudar isso aí de uma forma melhor, tá? Vamos ver se a Ana volta aqui pra gente. Oi, Ana, caiu, tudo bem? Tudo bem, Ana? Voltou, Caiu, né? caiu, voltou. Você tinha travado para mim, não estava conseguindo te ouvir. Deu um delay e caiu. Mas agora eu tô te ouvindo bem. O mesmo aconteceu aqui para mim. E com essa questão da internet, a gente não sabe aonde que foi que caiu. É, Mas, recapitulando, eu estava respondendo a pergunta da você Maria estava de respondendo Fátima, a Maria de Fátima, aham, da explicando questão sobre o de déficit peso. calórico sustentado, que é uma forma fácil de falar, mas difícil de atuar. E a pergunta dela foi aquela, porque ela tem um problema de tireoide, ela já retirou a tireoide, mas ela vai na academia 5 vezes por semana, mas ela não perde peso. O que você poderia falar para a Maria de Fátima, para a gente? Por favor. Completando o que você falou, né? Em primeiro lugar, ver se essa suplementação do hormônio, né, que ela deve estar fazendo, se está adequada. Então, acompanhar esses níveis séricos dos hormônios tireoidianos, ver se isso está realmente adequado. Mas a gente, até uns anos atrás, culpava muito a tireoide pelo ganho de peso, né? Inclusive, na obesidade, chegou a ser uma teoria do desenvolvimento da obesidade, a tireoide, né? E depois isso caiu por terra, que a gente foi vendo que o papel da tireoide no desenvolvimento, por exemplo, de uma obesidade mesmo, era um papel pequeno, ele não tinha, a glândula não tem essa participação, né? Então, assim, em primeiro lugar, ver se ela está até colocando aqui que ela toma Puran 125 e vitamina D. Então, saber se o Puran 125 microgramas está adequado para ela, tem que acompanhar, né? Os hormônios TSH, T3, T4, né? Ver se isso tá ok. Em segundo lugar, ela falou que está treinando todos os dias, fazendo academia. Gente, não é porque a gente treina, e o Guilherme falou, você falou isso bem, Guilherme. O treino, ele é muito importante, ele é para nossa saúde, para nossa qualidade de vida. Ele ajuda muito a manter peso perdido, mas no emagrecimento em si, ele tem um papel pequeno quando a gente compara com a dieta. Então, assim, porque é preciso ter o déficit calórico da dieta. É preciso ter um déficit calórico, não só caloria, mas porque uma coisa é colocar um plano hipocalórico, mas colocar uma caloria de fonte vazia ali, né? E além desse déficit calórico, de ter uma boa nutrição,
né, pro corpo. Então, um bom aporte de micro, macronutrientes, né, que seja uma alimentação rica, adequada para ela. Na questão do treino, primeiro ver se esse treino está sendo eficaz, eficiente. Você está fazendo esse treino em alta intensidade? Porque para ter emagrecimento você precisa treinar em alta intensidade. Não é a minha alta intensidade, né? Cada um tem o seu limiar de intensidade de treino, onde vai realmente ter queima de gordura. Né? A gente tem um limiar de treino que você vai queimar glicogênio, não vai ser gordura, não é célula de gordura. Então, primeiro, a individualização do treino. Né? É um treino de musculação, você está mesclando duas forças, é musculação e aeróbico, está fazendo os dois, né, juntos, está sendo uma estratégia traçada por algum profissional. Então, primeiro, saber se você está treinando bonitinho. Tem gente que vai treino fofo e acha que vai perder peso, não perde. Né? Não é deixar de treinar porque não está perdendo peso, já está te ajudando pelo menos a não ganhar. Né? Já está te ajudando a não ganhar. Já está te ajudando a ter qualidade de vida. Mas alinhar esse treino, ele também tem que ser preparado para você. E, principalmente, alinhar essa alimentação. Saber se você está comendo bem, saber se você está comendo aquilo que você deve comer. Não é comer muito, não é fazer um superávit calórico, mas também não é fazer um déficit muito severo. Porque às vezes a pessoa tenta fazer um déficit muito severo e o tiro sai pela culatra. Seu metabolismo baixa. Tem que saber se o seu aporte de proteína está adequado, se você não está perdendo massa muscular e isso está atrapalhando o seu metabolismo, se o seu sono está legal, né? A sua qualidade de sono. Eu sempre pergunto para as pessoas sobre o sono, porque às vezes a pessoa acha assim, tem gente que até acha que dorme a noite toda, fala, eu durmo meia-noite e acordo 8, por exemplo. Mas aí eu pergunto, tá, mas e durante o dia? Fica tomando café o dia inteiro? O sono é efetivo? Né? Você sente que o sono é reparador? Porque talvez não é reparador. Né? Tem gente que tem apneia do sono, tem gente que tem um sono mais agitado. Isso leva a pessoa a comer mais, isso leva a pessoa a ter uma resistência insulínica, isso leva a pessoa a ter ganho de peso. Então, é uma série de coisas que precisam ser ajustadas. Né? O intestino, hoje a gente fala muito de microbiota intestinal. Hoje a gente sabe que o intestino em desbiose, que é aquele intestino que tem desequilíbrio entre as bactérias, é um intestino muito permeável. Então, ele permite, é como se permitisse que outros órgãos do corpo fossem inflamando também. Isso pode causando a longo prazo ganho de peso. Então, tem uma série de coisas que precisam ser avaliadas. E uma outra coisa que ela falou que é interessante é assim, que ela está fazendo exercício e que ela não está perdendo peso. É importante, eu friso muito isso com os meus pacientes do emagrecimento, que a gente tem uma curva de perda de peso. Então, num primeiro momento, é comum a gente perder um pouco mais de peso, porque a gente começa uma mudança de estilo de vida, né? Uma dieta nova, ou um exercício físico, muda alguma coisa e a gente tem esse estímulo. Então, o nosso peso cai mais depressa. Mas depois o nosso próprio corpo ele vai gerando adaptação. Então, essa curva de perda de peso, ela passa a ser... A gente perde menos peso num determinado espaço de tempo, até chegar numa fase de resistência, que é aquela fase do platô. Né? Então, quando chega nessa fase de platô, só da gente não estar reganhando peso já é um fator positivo. Né? Mas a gente precisa traçar estratégia para quebrar o platô. E é a hora que muita gente desiste, porque a nossa mente imediatista, o que ela pensa? Eu vou chutar o balde, porque eu estou fazendo tudo e não está adiantando, né? A gente tem mania de encarar, por exemplo, a atividade física como um fardo, e aí quando você não perde peso, ainda pensa assim, já estou indo lá, estou treinando todo dia, não está adiantando nada, estou sofrendo no treino, não adianta, vou chutar o balde. Então é a hora que começa a ter reganho de peso. Né? E o reganho de peso, Guilherme, ele atrapalha, ele ferra muito o nosso metabolismo. Atrapalha demais. Quando a gente reganha peso, a gente está assim, num peso maior, mas com o metabolismo lá embaixo. Então a gente está gastando muito menos. E veja que interessante que você colocou aqui de uma forma muito clara. Erro estratégico. O erro estratégico que eu vejo mais comum é querer colocar, principalmente, um déficit calórico alto
e botar a pessoa para fazer exercício de alta intensidade. Uhum. De onde que ela vai tirar energia? Não Gente, se consegue. você se alimenta mal, se você come pouca caloria, não adianta, a sua força de vontade não vai superar o seu desânimo e a sua Uhum. fraqueza para fazer exercício de força associado com aeróbico, ficar 1 hora e meia na Uhum. academia. Então não Uhum. é isso, fazer um déficit calórico muito alto, muito restritivo, uma dieta muito pesada e botar a pessoa para malhar muito pesado, porque vai perder principalmente em qualidade no exercício. Ela vai Uhum. perder em performance, e isso é péssimo. É melhor, às vezes, ter um déficit calórico leve, de forma sustentada, mas que dê a ela energia suficiente para ela se exercitar e mudar essa forma de vida que ela tem, sair do sedentarismo e ser uma Uhum. pessoa mais ativa. É isso que é o caminho. E às vezes, antes de ir para a alta intensidade, a gente pode tentar uma intensidade leve, moderada. E uma Uhum. coisa muito importante, você disse que não perde peso. Mas não perde peso aonde? É na balança? A Uhum. balança, ela mede perda como geral, tanto de massa É. magra quanto de massa gorda. Então, existem exames, e agradeço aqui o Bruno pela participação, o Bruno que está com a gente, e ele falou, e a impedância-metria? Veja, a Uhum. balança ela vai te falar que você perdeu no geral, mas o ideal seria nem perder aquele peso na balança, mas sim perder gordura e ganhar massa de uma Uhum. forma que você perde muita gordura e ganha massa muscular, que o peso varie pouco. Essa que seria Isso. uma estratégia vencedora e que te Interessante. daria um É. benefício estético a longo prazo. Uhum. Então, às vezes, a balança não está mudando, mas tudo bem, que bom que ela não está mudando, porque um exame mais específico, como a Vai te bioimpedância, a mostrar. densiometria, Uhum. está te mostrando que você perdeu gordura, mas seu peso não variou, porque você ganhou massa Uhum. muscular. E quanto mais Uhum. exercício, quanto mais tempo, quanto mais constância, Uhum. maior é o ganho de massa Uhum. muscular e pode estar compensando essa perda. Porque felicidade, gente, não é olhar na balança e estar 5, 10 quilos a Não. menos. Será que são 5 a 10 quilos a menos de músculo? As pessoas me falam, eu precisava perder uns 3 a 5 quilos. Se é mesmo, de quê? De gordura ou É. de músculo? Porque no final a balança vai dar na mesma, você perdeu de 3 a 5. Mas No exame de se bioimpedância é tão interessante que eu mostro, assim, eu tenho paciente que chega e fala que fez uma dieta super restritiva, né? E aí chega aqui e fala assim, nossa, porque eu fiz e eu perdi muito peso. E aí quando você vai ver, porque o exame de bioimpedância ele mostra o que você perdeu de massa muscular, água, osso, né, massa mineral óssea e gordura. E como você já tinha falado antes, né, de uma forma brilhante, emagrecimento é você perder gordura, preservando massa magra, né? Tem gente que perde osso, Guilherme. A pessoa perde massa sim, óssea, sabe? Faz uma restrição tão severa que perde água, então desincha primeiro, perde massa óssea, perde massa muscular e gordura mesmo, muitas vezes não varia tanto, né? E em contrapartida, eu tenho paciente que chega às vezes chateado, porque no meu peso não variou nada, doutor, eu continuo com o mesmo peso. Aí quando eu vou ver, a pessoa perdeu 2 quilos de gordura, ganhou massa óssea, né? Por ter ganhado massa, a massa muscular represa um pouquinho de água, a gente sabe que o nosso músculo tem água, então ganhou massa de água corporal. E por causa disso o peso não variou. Mas aí na bioimpedância você vê que perdeu gordura visceral, né? A hora que eu sempre olho circunferência abdominal, né? Como eu lido com obesos, então assim, perdeu circunferência. Aí eu costumo falo, gente, para de sofrer tanto com a balança e começa a observar roupas, né? Se tá tendo perda de medida, né? Se as roupinhas estão mais largas, se tá tendo que apertar o cinto, porque isso são bons sinais, né? Hoje a gente tem essas estratificações de peso, por exemplo, quando a gente pensa em MC e tudo, são medidas que são quantitativas, mas não são qualitativas. Né? Eu não sei se, né? Porque às vezes a pessoa tem um IMC mais alto um pouco, porque tem muita massa muscular. Então, eu preciso pensar naquela forma qualitativa, né? A nossa projeção para o futuro é que a gente use como medida, por exemplo, da obesidade, muito a circunferência abdominal mesmo, né? Que às vezes a pessoa nem tem tanto um peso tão alto, mas tem uma barriguinha bem avantajada, e isso é um preditor de doença. Então, são outras medidas que a gente deve usar, né? Você falou essa questão de restrição calórica, e você tinha me perguntado sobre dieta, né? Essa questão das dietas da moda. O pessoal, assim, sempre quer ter uma dieta milagrosa, né? Como se uma fosse muito superior à outra.
E é muito importante, primeiro, falar, né, porque como nosso objetivo aqui, a nossa missão é levar conhecimento, é levar informação de qualidade para as pessoas, de que não existe uma dieta superior à outra para o tratamento, né, de obesidade, para emagrecimento, para melhora da saúde, não existe. Das dietas todas, a mais estudada, que mostrou muito benefício para a saúde, independente de emagrecimento ou não, mas para a saúde, é a dieta mediterrânea. A dieta que não tem tanto carboidrato refinado, né, rica em carnes magras, frutas, vegetais, né, grãos, cereais. Mas essa dieta ela é muito estudada, foi e é muito estudada para a saúde, para controle de colesterol, de pressão alta, do diabetes, independentemente de perda de peso. Então, nós não temos uma dieta superior à outra no que diz respeito à perda de peso, né? Hoje tem muita modinha, jejum intermitente, que o pessoal até faz muito da cabeça, faz tudo errado. Então tem o jejum, tem a low carb, tem a cetogênica, que são dietas que podem ser, sim, usadas para algumas pessoas, em algumas estratégias, desde que muito bem orientadas, né, para aquela pessoa que precisa tratar um problema específico. Né? A cetogênica, por exemplo, é uma dieta baixíssima em carboidrato. É uma dieta que, muitas vezes, quando ela é necessária, é para um controle de uma enxaqueca grave, é para o controle de uma epilepsia, né? Então, assim, não é uma dieta pensando assim, nossa, vou emagrecer, vou fazer cetogênica. Não é assim, calma, né? Vamos ver se ela é sustentável para você. Eu mesma já tentei fazer cetogênica para controle da minha enxaqueca e foi um desastre. Então, assim, foi um Entendi. desastre, difícil de seguir, difícil, pobre em fibras. Meu intestino prendeu, eu ficava nervosa, estressada, não tem carboidrato nenhum, como que treina? Então, assim, é individual, né? É individual, Perfeito. né? As Eu pessoas querem preciso te fazer perguntar jejum. uma coisa Pode sobre falar. isso. Aham. Porque uma pergunta comum que eu tenho em consultório, mulheres acima aí de 40, 50 anos, algum cuidado alimentar específico para essa faixa etária? O que você sugeriria de dicas para mulheres acima dos 40, próximo dos 50, 60 anos? O que você acha que ele... Porque existe uma queda normal do metabolismo, que Do é comum, a metabolismo. idade, nós Uhum, envelhecemos. Não dá para uhum, chegar, infelizmente, a não ser que haja uma reposição externa de hormonal, nós vamos ter uma diminuição em uhum, volume e tudo isso. E a uhum. pergunta, qual que é hoje a sua sugestão para mulheres com 40, 50, 60 anos em termos de dicas práticas alimentares? Eu hoje já tenho começado a tratar e orientar as mulheres antes delas chegarem nessa faixa, porque hoje a gente já tem começado a falar muito assim, se preparar para a chegada do climatério, né, menopausa e tudo mais. Isso, perfeito. E essa preparação tem começado cada vez mais cedo pelas nossas quedas hormonais, né, com a intensificação de exercício físico, com uma dieta mais rica em carnes magras, né, poucas gorduras, poucas fontes de carboidratos refinados e tudo mais. É importante a gente pensar o seguinte, não é que a pessoa já chegou nessa faixa, já está com 40, 50, 60 anos. Ah, agora ferrou tudo, nunca fiz nada, vou continuar assim. Não, gente, tem jeito, né? A gente tem que ter calma, entender a fisiologia, entender que tem jeito. O que acontece nessa faixa etária? A gente tem uma queda natural dos hormônios femininos, né? Dos estrógenos, desses nossos hormônios femininos. E essa queda leva a uma deposição maior de gordura visceral. É a fase que a mulher começa a ter mais essa gordurinha abdominal, intraabdominal. E é uma fase que a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a gente fala muito de infarto, de doença cardiovascular para homem, mas mulher infarta muito mais do que homem. O homem só infarta mais cedo. Então a mulher ela já tem que começar a se preocupar com a sua saúde cardiovascular, né? E principalmente nessa fase. Então, não abandonar exercício físico. A gente sabe que fica mais difícil mesmo de ter perda de peso, mas não é impossível. Eu tenho paciente de 60, de 70. Ontem teve uma paciente aqui de 72 anos, lindinha, emagrecendo, bonitinha, com dieta e caminhada. Então, assim, é fazer uma alimentação individualizada, é a gente tentar diminuir a ingestão mesmo, bebida alcoólica, né, Guilherme, que é uma grande vilã
principalmente nessa faixa etária. Então, redução de bebida alcoólica, redução do sedentarismo. Sedentarismo é doença e tem CID para sedentarismo. E se o sedentarismo é doença, atividade física, exercício físico é remédio, né? Então, incentivar a prática de exercício físico, principalmente exercício de força, que é uma coisa que mulher não gosta muito de fazer. Então, assim, a mulher faz o aeróbico, né? Ontem mesmo essa paciente da caminhada, ela falou, eu vou começar a fazer a academia, ou um pilates, algum exercício de força, para a gente preservar a nossa massa muscular, porque com a queda hormonal a gente perde muita massa muscular também, né? Então, fazer exercício de força, em conjunto com exercícios aeróbicos e na alimentação, evitar esses industrializados, alimentos muito processados, alimentos muito ricos em sódio, né? A gente aumentar a ingestão de carnes brancas, lembra que eu falei, mulher tem uma propensão maior a um infarto. E um fator que a gente tem que ficar de olho é no HDL, que é aquele colesterol bom. Ele tem que ficar alto, ele tem que ficar acima de 50. Então, a gente pensar em suplementação, ômega 3, né? Pensar na suplementação com a vitamina D, o cálcio. Lembrar que é uma fase onde a gente tem muita queda, né, mineral óssea. Então, tem uma propensão a desenvolvimento de osteoporose, que pode levar a fratura, incapacidade. Então, a gente pensar tanto exercícios que tem um pouco de impacto, caso possa, né? Porque tem mulher que não pode, tem uma lesão, tem alguma coisa aí, não vai poder fazer exercício de impacto, mas suplementação de minerais, de vitaminas, de coisas necessárias ali nessa faixa etária, né? Então, assim, não tem uma receitinha de bolo, não é a mesma coisa para todo mundo. Mas só da gente reduzir, quando a gente fala em redução de carboidrato, a gente está falando principalmente da redução desses alimentos muito processados, desse excesso de massa que a gente está sendo bombardeado todo dia, né? Fast food, é muita batatinha, é muito macarrão, é muito pão, é pouco individualidade. Veja, Você tinha me na verdade, perguntado. a única coisa que eu Pode vou falar. discordar é que não tem uma receitinha de bolo. Você já acabou de passar uma receitinha de bolo fantástica. Veja, Passei a eu anotei receita? aqui, ó. Ai, que bom. Veja, ler, pesquisar sobre dieta, pesquisa sobre a Mediterrânea, é o que tem evidência. Exercício físico, olha a receitinha de bolo, exercício físico, evitar bebida alcoólica, entender o sedentarismo como doença, e se é doença tem tratamento, exercício físico é tratamento. Evitar industrializado, principalmente diminuir o sódio. O problema do sódio, gente, não é o sal no, açúcar, no seu saleiro, não. É o sódio, ele está embutido em vários tipos de alimentos De que a gente compra alimento. nos supermercados. Então, riquíssimos em sódio, às vezes riquíssimos também em açúcar, numa combinação que deixa o alimento extremamente palatável, muito gostoso, e é ali que você se perde. Então, cuidado com o sal embutido, sal escondido em alimentos multiprocessados. E os A questão da açúcares também, né? suplementação, Os sim, o açúcares açúcar também, a gente também. evitar. A suplementação, você disse muito bem, principalmente vitamina D, né? A gente precisa entender e prevenção. Se tem um grau de osteopenia, perda de massa mineral óssea, para que eu vou esperar chegar numa osteoporose se eu posso hoje fazer uma suplementação e evitar ou deixar cada vez mais tardio? Então, acho que você foi assim, brilhante, colocou muitos pontos Obrigada. importantes. E quem assistiu aqui pode sair com informação de muita qualidade e que muitas das vezes, veja, nós estamos com mais de 150 pessoas que passaram por aqui e puderam ver essa informação de qualidade em um momento simples, sem ter que se deslocar da sua casa e procurar um profissional. E de uma forma clara, concisa e muito objetiva. Então, assim, eu queria te agradecer, nós estamos chegando a 1 hora de bate-papo, voa, né? Quando a gente, voa. de repente, assim, já Eu tô acabou. lembrando que eu nem te respondi a do abdômen. Desculpa. Não, sem problema. E aí, e essa é uma boa deixa pelo seguinte, porque eu também tive perguntas na caixinha pelo Instagram, no direct, que não deu para responder. Mas eu vou responder cada uma delas. Se qualquer dúvida, pode me mandar um caminho também para a Ana, pode perguntar direto para a Ana. Vou ter o maior através prazer em responder. do direct e tudo, que eu tenho certeza que nós vamos ficar muito felizes de falar que assistiu essa live e que ficou com essa ou com aquele entendimento que gostaria de
esclarecer. E, no mais, só te agradecer mesmo por tudo, pela franqueza, pela honestidade. Você brilha, assim, grande abraço. Deixa pra Muito gente obrigada. como é que faz para as pessoas te acharem e onde que elas podem te procurar, seja no Instagram, né? Quem estiver aqui puder curtir o perfil da doutora Ana também. E se tem mais algum outro canal que a pessoa pode te achar, onde que você está, onde que está o seu consultório, onde que as pessoas podem procurar hoje a doutora Ana Farnese. Te agradeço, viu, Guilherme, pelo convite, pela live, esse um bate-papo que a gente nem sentiu o tempo passar, né? Estou à disposição para responder as outras dúvidas. A do abdômen tanquinho eu quero responder, porque é uma pergunta que já me fizeram demais. É muito polêmica, né? Mas sim, é possível, sem uso de hormônio. Sou prova viva disso. E ajudo a ensinar, né? Ajudo as pessoas que vão ter muitas vezes assim, vão ter expectativa de chegar nesse abdômen. Não é todo mundo, né? Não é para todo mundo. A gente tem que alinhar a expectativa. Mas te agradeço, estou à disposição. Eu estou aqui no Lourdes, meu consultório é aqui no bairro de Lourdes, aqui bem na Felipe dos Santos. Eu não sei se você conhece, é na Praça Marília de Dirceu. É aqui na Felipe dos Santos, 521. As salas são 501 e 502. A Fabi, que é a minha secretária, ela toma conta da agenda, ela ajuda também, ela me ajuda muito a tirar as dúvidas. O pessoal muitas vezes envia dúvida pelo WhatsApp. A gente está no WhatsApp 99090-8377. E eu tenho o maior prazer em tirar as dúvidas aqui no Instagram. Depois eu vou abrir uma caixinha, quem quiser mandar as perguntas, né? Vou responder, te marco lá para você poder repostar, porque talvez sejam dúvidas que você também vai receber, né? E no mais, muito obrigada, né? Tô à disposição, o que você precisar e sempre que quiser ter um bate-papo assim, viu? Foi um bate-papo muito rico. Te agradeço muito. Obrigado, meu bem, gente. Agradecer a Obrigada. vocês que ficaram até agora. Mais de 150 pessoas passaram aqui e a gente teve picos aí, mais de 20 pessoas instantâneas e que foram do começo ao fim. Então, de novo, obrigado por ter acompanhado, que a gente puder ajudar, as tuas ordens. Acho que o compromisso do médico é informar, é passar o conhecimento de uma forma simples e que possa levar clareza nesse mar de escuridão, de falsas notícias, de falsos entendimentos e que a gente está vivendo. Então, um abraço a todos, bom almoço. Obrigada, bom almoço. Grande abraço. Bom dia de trabalho. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.